escreve no chat, eu tô montando meu skate. E aí, Pablo? E aí, meu nego, beleza? Tranquila, Eba? De boa. O Só nós aí. que tá fazendo? Nada, rateando. Justo. Eu tô montando, trocando os parafusos no meu skate. Ah, vai voltar a andar de skate. Skate. De skate eu vim de skate, é do jeito que eu sou, é o que tem, é o que sou.
Fala, mano, de boa. Meu, olha só, a gente tá priorizando o gurizada que tá na lista. Então, até mais.
a senha, não podia entrar não. Wow, esse é
Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado aí Bom dia. por me aguardarem alguns minutinhos. Bom Minha reunião terminou há pouco tempo, consegui ingressar aqui. Então, para quem já assistiu a aula de terça-feira passada, né, hoje é a nossa segunda aula aqui do Cálculo 2, então eu vou dar continuidade àquele estudo das aproximações lineares locais, o estudo da diferencial, tá? E para a gente ir já diretamente, eu vou abrir em seguida aqui o livro, né, para a gente dar continuidade, né, ao estudo das aproximações locais e da diferencial. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, antes de eu iniciar. Então, tá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou iniciar o compartilhamento. Vou fazer aqui as etapas, né, do acesso ao livro, para vocês verem como é que funciona. Ó, aqui eu peguei aqui no plano de ensino, né, vocês têm aqui o link permanente do livro do Anton, né? Então, eu peguei aqui e colei, né, esse link aqui no navegador, ó, né? Eu vou acessar aqui. Ele vai direcionar para o site da biblioteca e já vai aparecer ali o nome do livro, né? Cálculo, volume 1, 10ª edição, acesso online, né? O livro do Howard Anton, Earl Bivens e Stephen Davis, tá? Está escrito ali. Então, vocês têm que clicar nesse botãozinho aqui, ó, exibir online, né? Aí vai aparecer uma informação de que esse documento possui o texto completo disponível através do serviço que é a minha biblioteca e exige login. Vocês clicam ali no OK. Ó, clica ali. Ele vai pedir a identificação, né? Vocês vão escolher a categoria de vocês. No meu caso aqui, eu sou professor, né? A minha matrícula já está lá na memória, eu clico em enviar. Ele pede a matrícula e a senha, que corresponde aos 4 últimos algarismos da carteira de identidade registrada lá na biblioteca, né, nos dados da biblioteca. Então, o estudante tem que estar cadastrado lá. Então, demora, às vezes demora, né, depende do... Opa, sem querer eu cliquei ali no site do Comitê de Ética. Vamos voltar aqui. Acho que eu vou ter que fazer o processo de novo. Vamos ver. Tem que fechar isso aqui, que fica atrapalhando. Então, às vezes acontece, né, pessoal, de demorar um pouquinho mais, né? Mas é importante a gente ter essa paciência, né, e aguardar esses segundinhos, porque o livro, né, ele vai facilitar uma série de detalhes, né? Tem a parte de representação gráfica, né, tem exemplos que estão resolvidos detalhadamente, né, tem exercícios propostos, né? Então, é importante a gente fazer essa... Então, aqui, para quem já está familiarizado, né, isso varia de livro para outros, né? Esse livro ele tem a numeração das páginas, aqui na parte inferior à direita, ó, né? Então, ele abriu, vocês observam que a numeração da página do livro, né, é 215, mas aqui, nessa numeração que aparece aqui embaixo, é um pouquinho diferente, tá? Porque ele faz uma contagem lá
incluindo ali o sumário, etc. Né? Então, tem uma pequena diferença aqui. Tá? Então, no nosso caso, a gente está trabalhando com a aproximação linear local, que é um pouquinho antes. Vou voltar aqui. A gente parou no erro da aproximação linear local, senhor. Isso, exatamente. Eu vou voltar aqui. São, acho que umas 2, 3 páginas antes. Então, só para a gente retomar, né? A gente fez este exemplo do cálculo do seno, né, para quem acompanhou, e a gente usou esta aproximação linear local aqui. A gente fez 2 exemplos, da raiz quadrada e outro do seno. Né? E no caso do seno de x, o autor, no exemplo 2, pede para encontrar a aproximação linear local do seno de x no ponto x0 igual a 0 e usar a aproximação linear local para aproximar o seno de 2 graus e comparar com a aproximação obtida diretamente com uma calculadora, certo? Aí nós fizemos, né, usando o fato de que a derivada da função seno de x é o cosseno. Então, a aproximação linear local fica seno de x aproximadamente igual a seno de x0 mais o cosseno de x0, que multiplica x menos x0. Tá? Então, vocês cuidem, né, caso vocês precisem, né, usar uma calculadora para, eventualmente, pode ser que, né, seja usar a aproximação linear local em algum outro ponto, tá? Que na calculadora aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o recurso da minha calculadora aqui do meu Note, né? Então, eu tenho aqui, ó, aparece explicitamente, né, eu posso configurar ela em radianos. Então, esta é a configuração que vocês devem usar quando, eventualmente, calcular qualquer função trigonométrica. Pois não, Enzo, pode falar. Professor, quando a gente estiver nas aulas presenciais, a gente também vai ter que levar uma calculadora científica? Olha, eu entendo assim, ó, que se for possível, né, se vocês tiverem em mãos uma calculadora científica que tenha funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, e essas opções ali de configuração de graus e radianos, eu acho que pode usar. E alguns alunos, né, às vezes utilizam esse recurso do próprio celular. Tá? Como a gente vai fazer cálculos relativamente simples, se no celular, né, vocês têm essa opção de utilizar a calculadora científica e ele permite o cálculo em radianos, né, aí vocês poderiam usar o do próprio celular. Se não tiver esse recurso no celular, né, aí vocês, se tiverem em mãos a calculadora, por favor, leve. Senão eu vou ter que usar, né, daí no caso eu vou usar, lá nas salas de aula, eu vou ter um computador de mesa disponível, né, e ali nos computadores tem uma calculadora, aí eu usarei lá, eventualmente, quando for fazer algum exemplo envolvendo as funções trigonométricas, tá? Porque realmente, né, como nesse próprio cálculo, né, que a gente fez na aula, foi necessário, né, fazer uma conversão aqui do π em radianos e fazer a comparação, tá? Então, seria interessante vocês terem uma calculadora científica. Mas eu acho que não seria necessário, por exemplo, comprar uma calculadora especificamente para esse fim, tá? Acho que seria um investimento demasiado, né, uma vez que serão algumas aulas presenciais, e não todas, né? Ok, senhor, obrigado. Então, observa aqui, pessoal, quando vai calcular o seno de zero, né, como é que eu calculo, como é que eu efetuo esse cálculo na calculadora? Está lá, 0 radianos, ó, coloca ali o 0, né, e aperto na tecla do seno, que nas calculadoras, em geral, é SIN. Né? Tem algumas calculadoras que está escrito com E, mas a maior parte delas com I, porque no inglês, né, a palavra seno é sinus. Né? Então, eles abreviam com as 3 primeiras letras SIN. A gente aperta aqui, seno de 0 é 0. Né? Da mesma forma, o cosseno de 0 que aparece ali, ó, né, a gente coloca lá o 0, tá, 0 radianos, ó,
e aperto na tecla do cosseno de 0 é 1. Né? Então, substituindo aqui, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 vezes x, resulta x. Né? Então, significa esta fórmula que vocês estão vendo aqui, né? O seno de x é aproximadamente igual ao valor do x. Né? Então, o que o autor quer dizer, né, com esse símbolo do aproximadamente igual é exatamente chamar a atenção que esta aproximação aqui, ó, ela tem a validade local. Né? E isso, o que significa local? Se o x, ó, como está aparecendo aqui no gráfico, ó, se o x estiver bem pertinho do zero, se o x for exatamente igual a zero, né, a reta e a curva são iguais. A reta é tangente à curva ali, ó, naquela bolinha ali. Tá? Veja que se eu substituir o y por zero, né, o x, desculpa, por zero, o y vai ficar igual a zero, que é exatamente o valor da função no ponto zero. Então, no ponto zero, o seno e a função y igual a x são iguais. Né? Nos pontos próximos a zero, como por exemplo, a gente observa aqui, ó, se vocês deslocarem aqui, ali escolher o x igual a 0,7, 0,8, já dá para ver, né, no visual aqui, ó, aparece a diferença. Né? Aqui no 0,2, no 0,3, no visual a gente não enxerga a diferença. Praticamente, né, a reta e a curva são iguais, mas na verdade existe uma pequena diferença se eu escolher um x aqui positivo, né, pertinho do zero, ou um x negativo. Né? Vocês veem que na parte negativa, né, a figura é simétrica, né, em relação à parte positiva. Então, durante um certo intervalo aqui, ó, ou seja, para valores bem próximos de x igual a zero, a reta e a curva são praticamente iguais. E à medida que o x vai se afastando, ó, vamos supor aqui, se afastando aqui para valores crescentes do x, ou para valores decrescentes do x, a curva, né, vai se desenvolver lá, e a reta também. E aí, então, essa diferença vai aumentar à medida que o x se afastar do ponto x0 igual a zero. Então, é nesse sentido, né, que a gente afirma, né, que a aproximação linear é local. Tá? Daí vem o título, ó, aproximação linear local. Né? Então, quando a gente fez o cálculo, a gente tem que fazer uma conversão, né, do x que estava medido em graus para medida em radianos. Deixa eu achar aqui o documento que a gente usou na aula passada. Ó. Então, a gente fez... Está aqui, ó. A gente fez essa equivalência, né, que o π radianos, né, o valor do π é em torno de 3,14, né, 15,92. Esse é o valor, número real π. Mas ele, quando a gente se trata de medir ângulos ou arcos, né, o arco π radianos, numa circunferência de raio 1, né, o arco igual a π radianos, que é a metade, né, do comprimento de uma circunferência de raio 1, equivale a um ângulo de 180 graus. Né? Então, se eu tiver um ângulo de 2 graus, eu vou ter um valor correspondente em radianos. Né? E isso vai fazer com que essas grandezas sejam diretamente proporcionais. Né? Então, se eu dividir o y pelo π, o resultado tem que ser igual ao 2 graus dividido pelos 180 graus. Então, o y vai ficar igual a 2 vezes π sobre 180, que dá aquele número ali. Né? Ó, tu pega aqui de novo a calculadora, 2 vezes o valor do π, né, dividido por 180. Né, dá 0,034, 90, 65, 85, etc. Né? Eu coloquei lá 0,0349 radianos. Né? Então, quando a gente vai calcular, né, é esse o valor do x que eu tenho que colocar. Tá? É o 0,03490 no lugar do x. Então, o seno de 2 graus é aproximadamente o valor do x, ou seja, 0,034. Né? Vocês observam que na calculadora, ó, tem duas formas de calcular, né, o seno. São as mais usadas. Na verdade, tem 3, mas... Ó, então, vou fazer de novo aqui. Se eu botar 2 graus, ó, observem lá, ó, selecionei a bolinha, está escrito, então, 2 graus. Se eu apertar na tecla do seno, vai dar 0,03489. Tá?
Se eu colocar o x em radianos, aí eu tenho que colocar esse valor aqui, ó, 0,0349. Aí calculo o seno, ó, agora em radianos, vai dar o 0,03489, tá? Que é praticamente igual, tá? Então, ou seja, se o valor do x estiver bem próximo de zero, né, esta aproximação será boa. À medida que se afasta, essa aproximação vai perdendo a qualidade. Ok? Certo, pessoal? Alguma pergunta? Certo. Então, tá. Então, quando a gente comete um erro, né, e aqui o sentido do erro não é o sentido de estar errado o cálculo, o erro é essa diferença que é inerente a esse processo, tá? É inerente essa diferença em função da natureza da fórmula, né? Então, é necessário que a pessoa compreenda que existe uma diferença entre o valor exato e o valor obtido pela aproximação, tá? Então, uma forma de tentar medir esses erros, né, é a utilização das chamadas diferenciais, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a diferencial, para vocês se localizarem, né? O cálculo diferencial, tá certo? Ele foi desenvolvido simultaneamente, né, pelo Newton, que era um físico inglês bastante famoso, né, o Isaac Newton, ali na segunda metade do século XVII, aproximadamente, né? E o Leibniz era um matemático alemão, na mesma época que o Newton, e eles desenvolveram, né, o cálculo diferencial de modo independente. Então, algumas notações que a gente conhece hoje para o cálculo foram introduzidas pelo Newton e outras pelo Leibniz, tá? Então, o Leibniz introduziu esse conceito aqui da diferencial, né? Então, a derivada do y, quando a gente usa a regra da cadeia, por exemplo, a derivada do y em relação a x, a derivada do y em relação a u, vezes a derivada do u em relação a x, né? Então, esses termos aqui, esses símbolos, dy e dx, são chamados de diferenciais, né? Então, vamos ver o que significam essas expressões, né? Por que a gente chama o dy e dx de diferenciais. Então, quando o y é uma função de x, tá? Desculpe, a diferencial de y é definida como a derivada da função f vezes a diferencial de x, tá? Então, aqui no livro, né, o autor vai explicar um pouco melhor o que é exatamente que a gente pode interpretar como sendo o significado do dx e do dy e como a gente pode utilizar isso em problemas aplicados, digamos assim, né? Bom, então todos estão acompanhando, estão enxergando essa figura 3.5.5 aqui? Sim. Sim. Tranquilo? Estamos observando, senhor. Estamos atentos. Ok. Então, assim, pessoal, aqui essa figura 3.5.5 é uma figura que o autor usa para explicar, né, o significado tanto da derivada quanto da diferencial da função que é denotada por dy. Ó, então, vamos olhar aqui o gráfico. Ó. Tem uma função, que é essa curva em azul aqui, ó, que representa o gráfico genérico, né, de uma função y igual a f de x, certo? Nos casos particulares, pode ser uma parábola, pode ser o gráfico de uma exponencial, o gráfico de um seno, de um cosseno, enfim, é uma curva qualquer. Y igual a f de x, essa curvinha azul aqui. Esta inclinação, que ele está escrevendo aqui, a f' de x, é a derivada, né? É a inclinação desta reta aqui, ó, quando a derivada é calculada no ponto x, né? A derivada de uma função no ponto x mede a inclinação da reta tangente à curva no ponto de tangência, né? Então, o ponto de tangência é esse ponto x aqui, ó, certo? Vocês observem que numa pequena vizinhança, aqui num intervalo bem pequenininho, imagina um intervalo muito, tá muito... fazendo? Oi? Bom dia, professor. Um intervalo
imagina um intervalo muito pequenininho aqui em torno do x. Dá para ver que a reta tangente e a curva são praticamente iguais, como a gente viu ali no gráfico anterior do seno. Tá? E na medida que a gente tem um pequeno acréscimo aqui no eixo x, né, o ponto x, ele tem um avanço, né, ele tem um acréscimo que é denotado por dx. Tá? Então, vocês imaginem assim, vamos pensar assim, ó, vamos pensar no caso prático. Tá? Agora são 12h04, né? Vamos imaginar que a temperatura agora em Porto Alegre seja, sei lá, vamos simplificar, vamos imaginar que seja 15 graus Celsius. Né? Então, daqui a 1 hora, né, vai haver uma pequena variação da temperatura, para cima ou para baixo. Né? Este 1 hora, que eu fiz aqui a hipótese, é o dx. Tá? Então, esses pontos aqui, ó, o x e o x mais dx, eles estão bem próximos um do outro. Né? E esse dx é a diferencial, é um pequeno acréscimo, que nesse caso aqui está representado por um valor positivo, mas pode ser negativo também. Tá? Então, é uma diferencial que existe na medida do x. Então, assim, deixa eu interromper aqui. Então, qual é o sentido disso, pessoal? Vocês pensem assim, ó, quando vocês calculam, né, ou pegam uma informação, quem tem o celular aí pode entrar num site que informa a temperatura. Vocês acham que a temperatura que está registrada ali é o valor exato da temperatura? Em qualquer lugar do mundo. Vamos imaginar em Porto Alegre. Olhe lá a temperatura no celular. Vamos olhar ali. Vou olhar aqui. Vou botar no meu navegador aqui. 19 graus. 19 graus. Beleza, obrigado. Então, vocês acham que essa temperatura é a temperatura exata? Acho que não. Deve ser aproximação. É uma aproximação. Por quê? Porque a ideia dos sites, dos serviços de divulgação, é que as pessoas tenham uma referência. Faria diferença dizer que é 19,1, 19,2? Não faria muita diferença para nós. Porque se tu pensa assim, eu quero sair de casa, né? Eu vou ficar várias horas fora da minha casa, eu preciso saber mais ou menos a temperatura para me planejar se eu tenho que levar um casaco, se eu não tenho que levar um casaco, etc. Então, se o site divulga que é 19 graus, isso é uma informação suficiente, né, para as pessoas que têm esse objetivo. Tá? Para quem seria necessário, né, que a informação fosse mais detalhada, 19,1, 19,2? Se fosse algum serviço especializado, né, o que não é o nosso caso. Então, o que o autor quer dizer neste livro aqui, voltando aqui ao livro, é que quando a gente tem um dado, que é o x, esse dado ele pode não ser preciso, ele pode não ser exato. Tá? Ele pode ser resultado de uma medição que tenha uma pequena diferença. Tá? O senhor não está mostrando, senhor. Tá. Desculpa. Isso aí, pessoal. Me chame a atenção, porque às vezes eu troco aqui e é tudo muito rápido. Tá, obrigado. Vamos voltar aqui. O x aqui, tá? Seria o 19 graus. Né? E o x mais ΔX, mais o dx, é essa diferença que às vezes é inerente ao próprio instrumento de medição. Né? Dependendo do equipamento que eu uso para fazer a medição, esse valor já tem um erro, né? E nesse sentido que eu quero esclarecer o que é o erro. É essa diferença que existe, tá? Que é inerente. Então, como existe a possibilidade, né, de haver essa pequena diferença aqui, vai haver uma pequena diferença na medição da função. Então, vocês observem. Se a gente olha aqui o gráfico, o que o autor quer dizer? A diferença que ocorre na reta tangente é o dy. Tá? Então, aquela expressão que é definida ali na fórmula anterior, que é o f' de x vezes dx, é exatamente o dy. Vocês vejam que o dy é um pouquinho menor nessa figura aqui do que a variação que ocorre na função. Tá? Então, o dy vai representar uma aproximação da variação que ocorre no gráfico da função quando o x varia para o x mais ΔX. Ou seja, uma pequena diferença aqui no eixo x
provoca essa diferença aqui na reta tangente representa uma aproximação em relação à diferença em termos reais, digamos assim, que ocorre lá nos valores da função. Tá? E esta diferença é chamada de diferencial da função. O dy é a diferencial da função e o dx é a diferencial que ocorre na variável independente. Tá? Então, né, vocês podem imaginar assim, ó, que um dos grandes desafios que existem, por exemplo, nas áreas, né, de conhecimento, em geral, né, a gente fala das áreas de ciências exatas, é a questão, por exemplo, das variações de temperatura. Tá? Porque quando ocorre variação de temperatura, né, e elas podem ser significativas, podem ser em grande escala ou em pequena escala, ocorrem, por exemplo, variações no comprimento dos materiais, né, na espessura de um material, e isso pode, né, modificações no desempenho, né, no funcionamento dos equipamentos. Tá? Tanto é que, para quem já tem a experiência aí de dirigir um veículo, né, existe uma peça dentro do veículo que é chamada de diferencial. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Exemplo 3. Expresse a derivada em relação a x de y igual a x ao quadrado em forma diferencial. Tá? E discuta a relação entre dy e dx em x igual a. Tá? Então, lembrando, né, pessoal? Ó, a derivada do x ao quadrado, vou fazer aqui o cálculo. Aqui. Vou fazer aqui. Para a gente ter registrado. Então, exemplo 3, da página 216, né? É isso. Vamos ver ali. 214, na verdade. 214. Ó. Então, diz assim, a função, isso aqui digamos assim, é meio que uma ponte, né, entre o cálculo 1 e o cálculo 2, tá? A função é y igual a x ao quadrado. Então, é muito importante aqui, nesses cálculos, a gente saber usar corretamente as regras de derivação. Né? Então, lembrando, né, que a derivada, ó, isso aqui seria a f de x, ó, só para a gente fixar a notação, de acordo com o livro, né? Certo? Então, o dy dx, que é a diferencial, ó, dy é igual à derivada da função vezes dx. Tá? Mas a gente sabe lá do cálculo 1, né, que a derivada da função potência, como é que é calculada, né? A derivada do x na n, que é uma regra bastante famosa, é a derivada de x na n é n vezes x na n menos 1. Então, a derivada do x ao quadrado é 2 vezes x elevado a 1, que é 2x. Tá? Então, quando eu substituo, né, esta expressão aqui, eu concluo que vou escrever na linha de baixo ali, ó, que o dy, vou copiar aqui e substituir, ó, vai ficar 2x vezes dx. Né? Opa, deixa eu tirar esses parênteses aqui todos. Ó, então, essa expressão aqui é a diferencial da função. Para entender bem, tá, pessoal, a questão da notação. Né? Dx, ó, dx é igual a diferencial, né, da variável independente. Vou botar aqui na outra linha que vai ficar melhor. Ó. Que é o que essa figura quer dizer, ó, essa pequena diferença que pode haver na medição, né, do valor de x, como nesse exemplo da temperatura. Tá? Esse 19
graus aí, que vocês mencionaram, né, informaram, que eu agradeço, ele pode ser um arredondamento, né, por motivos como eu já expliquei, e pode ser, né, se eu tenho um termômetro em casa aqui, né, eu vou olhar, eu vou enxergar, devido à resolução, o número inteiro, né, dependendo do formato do termômetro, né, a menos que seja um termômetro digital, que vai me dar uma ou duas casas. Mas se for um termômetro daqueles físicos, de parede, ele vai me dar, né, praticamente a parte inteira da temperatura, né, não tem problema. Tá? Então, voltando ao exemplo 3, ó, o autor quer relacionar o dy no dx quando o x for igual a 1. Né? Então, se o x for igual a 1, oi, fala, João. Só uma dúvida quanto à anotação. Eu poderia escrever, por exemplo, derivada, ao invés de escrever f' de x, escrever dy sobre dx? Pode, sim. Tá no mesmo daí? Isso, exatamente, ó. Eu até vou escrever aqui, ó. Se tu escrever desta forma aqui, se eu entendi a tua pergunta, dy sobre dx igual a 2x, também é uma anotação utilizada para representar a derivada, sem dúvida. Ok. E até o y' também, né, que é conhecido lá do cálculo 1, também pode ser usado. Né? Inclusive, essa anotação aqui, ó, que é a anotação de Leibniz, né, como o autor ali menciona no livro, ela é mais prática e acabou sendo consagrada, porque daí ela é interpretada como se fosse uma divisão. Ó. Então, você observa que, como se eu pudesse passar, né, o dx ali para o outro lado multiplicando, aí eu tenho o dy igual a 2x vezes dx, né, representando, então, a diferencial da função. Né, certo? Então, é realmente essa questão da anotação do Leibniz, né, essa é uma das razões pelas quais ela acabou se consagrando. Tá? Ela é bastante prática, né, porque ela trabalha como se fosse uma fração, né, o símbolo do dy sobre dx. Tá? Realmente pode, não tem nenhum problema. Muito bem. Então, mas o mais importante aqui é o seguinte, ó, vamos imaginar, né, como o autor está fazendo ali, que o x seja igual a 1, tá? Por hipótese. Vamos supor que o x seja igual a 1. Então, o que vai acontecer aqui, eu vou substituir, né, esta quantidade aqui, ó, vai ficar dy igual a 2, vamos passar aqui para a metade da página, aqui fica melhor. Ó, vai ficar 2 vezes 1, isso aqui é uma multiplicação, né, vezes dx, ou seja, é 2 vezes dx. Então, vou escrever aqui na linha de baixo, só para limpar um pouco aqui. Né? Então, resulta... Vou escrever aqui. O dy é igual a 2 vezes dx. Tá? O que significa isso, né, pessoal? Por que ele trabalha esse exemplo? Significa o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha lá um quadradinho, tá? De lado 1, né? Porque aqui vejo que a função é x ao quadrado, né? Então, se é um quadrado de lado x, né, a área do quadrado é x ao quadrado. Tá? Se eu disser assim, ó, eu tenho um quadradinho de lado 1, mas pode ter uma pequena diferença nessa medição do 1, pode ser 1,01, pode ser um 0,99. Né? O que está dizendo essa relação aqui, ó, que se houver uma pequena diferença na medição do lado em torno do 1, e essa diferença na medição do lado é representada pelo dx, isso vai trazer uma diferença para mais ou para menos, né, conforme o dx seja positivo ou negativo, para a área do quadrado, que é aproximadamente igual a 2 vezes o dx. Tá? É isso que ele quer dizer. Vamos ver se ele faz aqui a figura. Ó. Certo? Ó. Então, isso significa que se percorremos a reta tangente, a curva y igual a x ao quadrado, x igual a 1, então, uma pequena variação de dx unidades em x produz uma variação de 2 vezes dx unidades em y. Tá? Então, claro que aqui ele faz um exagero, digamos assim, né? Ele pega um avanço de dx igual a 2. Ó. Tá? Ou seja, imagina que um quadradinho que tinha lado igual a 1, né? O lado aumentou para 3.
de modo instantâneo, né, vai haver uma variação, um acréscimo na área de 2 vezes dx, ou seja, 2 vezes 2, que é 4. Né? É isso que está dizendo esta interpretação. Claro que isso aqui é um exagero, né, pessoal? Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar, quer ver? Ó? Vamos imaginar um caso mais simples, tá? Vamos imaginar que temos um quadrado de lado igual a 1, pode ser igual a 1 metro, 1 centímetro, tá? Igual a 1, tá? Vamos pegar x igual a 1. Tá? Mas com possível erro na medição do lado de 0,01. Tá? Vamos botar 0,1. Bom. Certo? Bom, então como é que a gente interpreta isso? O que significa isso? Tá? A interpretação. Quando a gente diz que é um possível erro na medição do lado de 0,1, significa que o dx, né, essa diferença, ela pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, a gente vai dizer que o dx é mais ou menos 0,1. Tá? Ou seja, o lado mede 1, mas poderia ser um valor entre 0,99 e 1,1. Tá? Não significa que esse erro possível, tá, é exatamente 0,1. Esse é o limite máximo do erro. Certo? É qualquer número para mais ou para menos no valor de 0,1. Né? Então, seria uma vizinhança ali de 0,9 até 1,1, a medida do lado do quadrado. Né? Então, vejam o que vai acontecer com a diferença, com a diferencial da área. Opa, estou ali. Diferencial da área. Eu vou pegar o dy aqui, ó, e vou substituir. Vai ficar, então, 2 vezes o mais ou menos 0,1. Né? Vou multiplicar aqui, ó. Vou botar aqui. Vou entrar lá. Vou pegar o sinal de mais ou menos. Né? Ou seja, vai dar mais ou menos 0,2. Tá? Então, essa diferença eventual que existe no cálculo do lado do quadrado, né, na medição do lado do quadrado, que é em torno de 0,1, ela vai ter um impacto no cálculo da área de mais ou menos 0,2, ou seja, esse é o impacto instantâneo. Tá? Isso aqui é uma aproximação, né, do valor da área, tanto para mais quanto para menos. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos pegar esse exemplo 4 aqui. Ó, é importante compreender a distinção entre o incremento ΔY e a diferencial dy. Ó, é o que ele está dizendo aqui nessa figura. Ó. O ΔY, tá, é a diferença que ocorre na função. Ó. Quando x aumenta para x mais dx, o dx e o ΔX são iguais. Tá? São dois símbolos que representam a mesma quantidade. Está escrito ali. Ó. ΔX e dx é a mesma coisa. Tá? Quando ocorre essa variação aqui, no eixo x, ocorre uma variação ao longo da curva, que é representada pelo ΔY. E ocorre uma variação ao longo da reta tangente, que é representada pelo dy. Quando o ΔX é bem pequenininho, o dx, o dy e o ΔY são aproximadamente iguais. Tá? Ó, você observa, se vocês marcarem um ponto aqui, vamos fazer um exercício imaginário aqui, tá? Imagine um ponto onde está o cursor ali, ó, aqui no eixo x. Agora faça uma linha pontilhada até a reta tangente e até a curva. Vocês observem que o dy e o ΔY aqui são praticamente iguais. Ó. O dy seria a diferença aqui, que é mais ou menos a medida do cursor ali, né?
E o ΔY é um pouquinho maior, né? Que é a diferença que ocorre na curva. Mas aqui nessa posição, essas duas quantidades são praticamente iguais. À medida que se afasta aqui, ó, a gente consegue visualizar que o dy, que é a variação ao longo da reta tangente, representado por aquele produto que a gente calculou ali, é um pouquinho menor que o ΔY. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o exemplo 4. Exemplo 4. Então, geralmente, né, pessoal, o que vai acontecer? O autor vai apresentar inicialmente, né, a lei da função que ele vai estudar naquele exemplo. Então, a nossa função aqui, ó, é raiz quadrada de x. Mas lembrem que a raiz quadrada de x, né, para efeitos de cálculo da derivada, é bom a gente escrever como potência. Então, já escreve ali, ó, tá? X elevado a 1/2, certo? Sempre vai precisar, nesses cálculos aqui, né, da derivada dessas funções, né? Então, já calcula a derivada, né? Ó, tá aqui a função, né? Como o colega falou ali, ó, dy dx, que é a derivada. Vamos usar essa notação aqui. É igual, ó, como é que deriva a potência? O expoente, que é 1/2, aparece aqui na frente, né? Que multiplica o x elevado pela regra da potência, né? X elevado a 1/2 menos 1. Né? Lá no expoente. Então, vai ficar 1/2 vezes o x, né? Vai subtrair 1/2 menos 1, vai dar menos 1/2, né? Você subtrai ali aquelas duas frações. E lembra que esse expoente negativo ali, né? X na menos 1/2, né? Ele pode ser escrito como um expoente positivo no denominador. Vai ficar 1 sobre 2 vezes, agora tu vai botar o x no denominador, o expoente passa a ser positivo. Mas isso aqui também pode ser escrito como uma divisão com um radical ali no denominador, não tem nenhum problema, né? Então, tu pode escrever como 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x, né? Então, está aqui, né, a derivada, né, desta função, calculada, então, detalhadamente, tá? Opa. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui sobre esse cálculo? Então, vamos resumir aqui. Vamos copiar aqui só o resultado, para ficar melhor. A gente apaga aqui os cálculos intermediários. Né? Ó, então, vocês vejam que quando a gente calcula e usa a notação, né, dy dx, para eu escrever a diferencial da função, basta eu isolar aqui o dy. Então, o dy vai ser igual à derivada da função vezes o dx. Tá? Então, quando a gente calcula a diferencial, né, essa expressão aqui, ó, é uma fórmula que pode ser usada em qualquer valor de x pertencente ao domínio da derivada, e para eu transformar isto, né, em valores numéricos, eu tenho que saber qual é o valor de x e tenho que saber qual é o valor do dx, certo? Então, nesse sentido, né, que a gente deve interpretar esta fórmula. Ela sempre vai depender de duas informações, ó, do ponto x e do valor do dx. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá, voltar ali ao enunciado do exemplo 4. Calcule o dy e o ΔY em x igual a 4 com dx igual a Δx igual a 3. Vamos ver aqui. Calcule. Vamos usar aqui a notação adequada, aqui, ó, dy e ΔY. Vamos pegar aqui. Tem um joguinho aqui. ΔY.
né? Vamos ver o que está escrito ali, dy e delta y, em x igual a 4. Então, como eu disse para vocês, ó, tem que ter o valor do x, né? X igual a 4, com o dx, vamos copiar daqui, que daí eu acho que eu consigo dar mais rápido, dx igual a delta x. Então, isso aqui é importante, a questão da anotação, né? A anotação matemática é necessária, né, pessoal, para a gente uniformizar a comunicação, certo? Então, a gente tem que entender, ó, estas duas quantidades aqui, ó, elas são sempre iguais, tá? É isso que ele está querendo dizer no gráfico, ó. Ó, vocês vejam que o ΔX aqui e o DX são dois símbolos que representam um acréscimo, uma pequena diferença, né? Deixa eu fazer uma interrupção aqui, ó. O delta é uma notação que nos livros de matemática, nos textos de matemática, geralmente é usado para representar uma pequena diferença, essa ideia de erro, tá? Isso vem da história da matemática, desde da matemática grega, ali, depois com as contribuições do Newton e do Leibniz, esta ideia de usar o delta para representar pequenas diferenças, ela vem se mantendo, é uma tradição, tá? Então, no caso da diferencial, ΔX e dx representam esse pequeno erro que eu comentei com vocês. É uma questão conceitual que a gente deve incorporar isso, né, pessoal? Existe, digamos assim, em qualquer que seja o instrumento de medição que tu use, tá? Por exemplo, tu vai medir lá na tua casa qual é a área que tem o teu quarto. Tá? Tu vai fazer uma medição ali com uma trena, com uma fita métrica, né? Tu vai chegar lá, meu quarto tem 20 metros quadrados, meu quarto tem 15 metros quadrados. Isso é um valor aproximado, né? Tu vai medir lá as duas dimensões, vamos supor que seja um quarto retangular, né? Vai medir uma dimensão, vai medir a outra e vai multiplicar as duas, né? Mas aquele instrumento de medição utilizado e a forma como ele é usado acaba gerando uma pequena diferença, tá? Essa pequena diferença na medição do lado ali é o ΔX, certo? E o que a gente deve entender, que o autor pretende apresentar aqui, é que ela é inerente, tá? É impossível, né, tu fazer uma medição com erro zero, tá? Tanto é que existem, né, hoje, por exemplo, laboratórios que fazem serviços, né, de calibragem de instrumentos e até certificados, né, para mostrar que uma mercadoria tem lá uma certa dimensão, às vezes é necessária a contratação de um laboratório, né, para fazer a medida do comprimento, a pesagem do produto. Você sabe, por exemplo, que num posto de gasolina, né, para quem já dirige algum carro e abastece de vez em quando, né, nos postos de combustíveis, quando tu pede lá, chega no posto de combustível, ó, coloca, por favor, aí 20 litros de gasolina no meu carro. Tá? Vamos falar aqui da gasolina. Pode ser álcool, não tem problema. Quando o frentista, lá, que é a maioria dos postos que funcionam com frentista, coloca lá a bomba para abastecer o teu carro, e aí está marcado lá 20 litros, eu pergunto para vocês têm como saber que entraram 20 litros no tanque do carro de vocês? É aproximado, né? É aproximado. E qual é a regra? O que diz a norma técnica, você sabe? Qual é essa? A norma técnica estabelecida, né, pelo Inmetro, que em vigor no Brasil, diz o seguinte: para um volume de 20 litros, que é o volume padrão de controle, tá, é aceita uma diferença de mais ou menos 0,05%. Tá? Então, se tu fizer a conta, é 0,5%. Então, no caso de 20 litros, né, o posto de gasolina ele pode te abastecer para mais ou para menos, né, em torno de 100 ml. Tá? Isso é aceito pela norma técnica, por quê? Porque a temperatura atmosférica influi no cálculo do volume, né? A calibragem do equipamento influi na hora que o sensor, né, mede ali o volume e ele manda a bomba fechar,
certo? Então, por isso que os postos têm que ser aferidos periodicamente, né? Então, se vamos supor lá que o posto, né, fica sem ser aferido o instrumento, né? Daqui a pouco ele está abastecendo, bom, se ele abastecer mais, aí tu vai beneficiar o consumidor, mas se ele começa a abastecer menos, né, do que 100 ml a cada 20 litros, ele está fora da norma técnica, certo? Então, isso acontece com quase todos os produtos, né, que são comercializados, né? Se tu pegar lá professor, Oi? isso tem alguma coisa a ver também com os centavos no posto de gasolina? Que, tipo, tu vai ver lá, às vezes tem umas 3 casas decimais nos centavos, tipo, 4 centavos, 320, R$ 4,00, 326 centavos, por exemplo. Tem alguma Não, coisa a isso, ver com isso ou não tem? não, Caio, na verdade o que acontece aí é uma outra questão que algumas empresas, alguns setores, tá, têm uma autorização do Conselho Monetário de usar uma maior quantidade de casas decimais no cálculo da tarifa ou do preço, né? Isso acontece com os combustíveis, que usam 3 casas decimais, diferentemente da maior parte dos produtos, né? Que a maior parte dos produtos são 2 casas decimais, né? Mas se tu olhares a conta de energia elétrica da tua residência ou de algum familiar teu, tu vai ver que o quilowatt-hora, né, no caso das distribuidoras, ele é calculado com 6 casas decimais, tá? Então, para alguns setores da economia, é autorizado devido ao volume comercializado daquele item, ou daquele produto, ou daquele serviço, né? No caso dos combustíveis, é um grande volume, então eles têm autorização para usar 3 casas, e no caso da energia elétrica, são 6 casas decimais. Um outro exemplo é o cálculo da taxa de remuneração de algumas aplicações financeiras, como a caderneta de poupança, que o índice é calculado com 4 casas decimais, tá? Então, é devido à particularidade daquele setor, né? Não tem uma relação direta, nesse caso, com o cálculo do erro no volume. Tá bom? Mas é bem interessante essa pergunta, porque realmente, né, chama a atenção o fato de que, no caso dos combustíveis, né, são usados 3 casas decimais, enquanto a maior parte dos produtos do nosso dia são 2 casas. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Voltando ao exemplo, ó, ele pede para calcular, né, para a gente entender o significado e a diferença entre as duas coisas, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho, ó, x igual a 4, tá? E eu tenho 2 pontos, x igual a 4 e o x mais ΔX, que vai ser a soma, então, dessas duas quantidades aqui, ó. Neste exemplo, né, o x mais ΔX vai dar 4 mais 3, que vai dar 7. Tá? Então, aqui no eixo x, ó, eu tenho 2 pontos, o x igual a 4 e o resultante do acréscimo, que é 7. Por que eu escolhi o ΔX igual a 3? Para chamar atenção, para poder mostrar a diferença entre as duas quantidades que vão aparecer aqui. Tá? Então, você imagine o seguinte, vamos supor que vocês usem uma calculadora, né? Vamos calcular aqui a diferença, diferença exata. Tá? O que é isso aqui? É a diferença exata no cálculo lá na função. Vamos botar assim, diferença exata na função. Tá? Ó, isso aqui, eu vou escrever aqui na outra linha, é assim, ó. É a função calculada neste ponto aqui, menos a função calculada no ponto x, tá? Então, vai ficar a raiz quadrada de 7, né? Ó, a raiz quadrada de 7, vocês podem pegar uma calculadora, né, e fazer essa conta aqui. Quanto é que dá a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 4? Vamos fazer aqui. Calcular 7, calcular a raiz quadrada. Eu vou fazer aqui com
com duas casas. Vamos ver quanto é que ele fez ali no livro, só para não dar diferença. Fez com duas casas, tá? Então, duas casas decimais vai dar 2,65, arredondando aqui, tá? 2,65 menos 2. Vamos diminuir aqui a fonte para ficar tudo na mesma linha. Né? Então, quanto é que deu aqui? 0,65. Né? Então, vocês imaginem assim. O que ele quer dizer? Vamos melhorar aqui. Acho que dá para... Então, olha só. O que é isso aqui? Se eu calcular a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 4, a diferença exata entre essas duas raízes quadradas é 0,65. Tá? Agora, eu vou fazer um cálculo aproximado dessa diferença. Opa. Esse cálculo aproximado é pela diferencial. Ó, vou isolar aqui a diferencial. Vou usar a diferencial para ter uma ideia aproximada dessa diferença. Tá? Então, vai dar... Ó, o que eu tenho que fazer? Para a gente ficar bem claro. Eu tenho que substituir o x por 4, né? O x por 4 e o dx, ó, que é igual ao próprio ΔX, o dx tem que ser substituído por 3. Tá? Então, eu vou calcular. Vou fazer o cálculo aqui. Então, quem tem calculadora aí pode substituir aqui, ó, nessa expressão. Ó. Coloca aqui x igual a 4, no lugar da raiz ali, e aqui multiplica por 3. Quanto é que vai dar? 3 dividido por 2 vezes 2, né? Porque aqui no denominador eu tenho que calcular a raiz quadrada. Ó. A raiz quadrada de 4 é 2. Vai ficar 3 dividido por 4, que é 0,75. Tá? Então, vocês vejam, ó, que o ΔY, ó, isso aqui é o ΔY. Faltou escrever ali. Isso aqui é o ΔY. Esse aqui é o ΔY. Vamos botar lá direitinho. Vocês vejam que o ΔY é 0,65, tá? E o DY é 0,75. Eles são aproximadamente iguais. Esse é o significado daquela expressão que eu fiz ali antes. Tá? Ó. Então, nós podemos dizer que o ΔY, né, é aproximadamente igual ao DY. Tá? Esse é o significado. Se alguém qual é o erro? Vamos dizer assim, né, qual é a diferença em termos aproximados, né, dessas duas raízes quadradas, aí, a raiz quadrada de 7 e a raiz quadrada de 4? A diferença em termos aproximados pela diferencial é 0,75. Tá? A diferença exata é 0,65, mas a diferença dada pela diferencial é este valor aqui. Ó. Certo? Então, é por isso que a gente escreve assim. Ó, a gente vai escrever aqui o ΔY, né, é aproximadamente igual a 0,75. Tá? É nesse sentido que o autor quer chamar atenção aqui. Tá? Ó, olha aqui o gráfico. Está vendo ali? Ó? A diferença exata, está aqui o 4 e está aqui o 7. Tá? A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 7 deu 2,65. Então, a diferença exata, né, quanto deu 0,65. Né? E a diferença pela diferencial dá 0,75. Vocês vejam que a diferença ao longo da reta tangente é um pouquinho maior. Né? Tá? Então, a diferença exata é 0,1 a menos, é 0,1 menor, né, do que a diferença que ocorre na diferencial. Tá? Então, ou seja, podemos dizer que aqui
a aproximação feita pela diferencial, ela nos dá um erro no cálculo da raiz quadrada por excesso, tá? Esse é o significado nesse exemplo. Vamos ver aqui, ó. Bom, temos mais um tempinho, vamos fazer aqui mais um exemplo aqui, ó. No seguinte problema, aqui, no exemplo 5. Ó. Vamos ver aqui o exemplo 5. Então, estão todos enxergando aqui? Estou compartilhando? Sim. Sim, obrigado. Ó, então, assim, ó, suponha que com uma régua, né, começamos o lado de um quadrado como sendo 10 centímetros, com um erro de medição de entre mais ou menos 1/32 centímetros. Estime o erro na área calculada do quadrado. Então, essa é a situação que eu falei para vocês. Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, o exemplo 5, para a gente encerrar. Então, eu tenho o lado de um quadrado. Né? Ora, a gente sabe que a área do quadrado de lado x, né, é y igual a x ao quadrado. Então, essa é a função que eu tenho que trabalhar aqui nesse exemplo. Y igual a x ao quadrado. Vou botar aqui. Não tenho que botar. Ó. Tá? Mas esse cálculo aqui nós já fizemos, né? Que a diferencial, nós já fizemos ali no exemplo anterior, né? A diferencial é expressa por dy igual a 2x vezes dx. Né? Então, quais são os dados do problema? Né? Ó, o lado é x igual a 10. X igual a 10 centímetros. Nesse exemplo tem unidade de medida de comprimento. Né? Ó, como é que a gente interpreta aqui, pessoal? Ó, erro de medição entre mais ou menos 1/32. Isso aqui é o dx. Tá? Então, o dx, neste exemplo, é igual a mais ou menos 1/32. Então, a gente vai escrever exatamente desta forma aqui. Ó. Por quê? Porque daí significa que o lado foi medido com 10 centímetros e pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E o limite, né, desse pouquinho maior ou pouquinho menor é 1/32. Se vocês quiserem calcular, né, ó, 1 dividido por 32 ó, é 0,031. Né? Este é o valor, a gente pode escrever aqui, ó, mais ou menos 0,03125 centímetros. Então, ou seja, é 0,031 para mais ou para menos a partir do 10 ali. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Cálculo da área. A gente vai substituir aqui nessa fórmula, né? Y igual a 10 ao quadrado, ou seja, vai dar 100 centímetros quadrados a área desse pequeno quadradinho ali, certo? Agora, a estimativa, né, do erro no cálculo da área é dado por essa expressão aqui. Certo? Quando o x é igual a 10, o x é igual a 10, e o dx é substituído por esse valor aqui. Vamos fazer essa conta, então. Vamos tirar esse 1/32 aqui. Então, substituindo ali, ó,
Vai ficar quanto, então? Vai ficar 2. Ó, vocês vão botar este valor, o x é positivo, né? Mas aqui, ó, quando vocês forem substituir, vocês vão usar um parênteses, né? Para substituir o valor com um sinal de mais ou menos. Ok? Vocês vão considerar que, como a medição, né, do lado, ela pode ser feita com um erro para cima ou para baixo, a mesma coisa vai acontecer com o cálculo da área. A área vai ser um pouco maior que 10, que 100, ou um pouco menor. Né? Isso aí vai dar quanto, então? Vamos fazer essa conta. Ó. Já estou com o valor lá na calculadora, né? E vou multiplicar por 20. 2 vezes 10 dá 20, já multiplica ali, ó. 0,625. Então, vai ficar mais ou menos, não pode esquecer do mais ou menos, né? 0,625 centímetros quadrados. Ou seja, a área, né, desse quadrado é 100 centímetros quadrados, com o erro, né, possível de mais ou menos 0,625 centímetros quadrados. Conclusão, né, a área do quadrado de lado é igual a 100 centímetros quadrados com possível erro de mais ou menos igual aqui eu posso tirar. Certo? Faz ali, ele faz de uma forma um pouquinho diferente, mas é só uma questão de apresentação aqui, pessoal. Depois, na outra página, né, ele faz a conclusão do exemplo. Ué, eu acho que tem algum erro aqui. Ó, isso aqui está errado, né, pessoal? Ó, 20 sobre 32 não é 1, né? Tá? Isso aqui foi um erro aqui na edição do livro, tá? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, assim, ó, quem está acompanhando pelo livro, né, chama atenção aqui, ó. Ele apresentou o cálculo na forma como eu fiz ali, né? Só que na hora de dividir o 20 pelo 32, ele diz que é 1. Não. 20 sobre 32 dá 0,625. Tá? Então, na verdade, é um erro que não foi percebido ali pelo pessoal que fez a revisão. Tá? Então, o erro propagado no valor calculado da área é mais ou menos 0,625 centímetros quadrados. Tá? Feito? Feitoria. Tá, então, assim, aqui no exemplo 6, né, ele só faz uma diferença entre erro absoluto e erro relativo, né? É que o erro relativo, ele pega e divide, né, o erro que é representado pelo ΔQ pelo próprio Q. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar lá que vou interromper aqui, tu tem lá né, vamos pensar assim, no caso do lado do quadrado ali, né, voltando, vamos supor que o lado mede 10 e tu admite um erro de até 1 centímetro, então o erro seria de até 10%, né? Como no caso desse exemplo do volume. Né? Então, na maior parte das aplicações desse conceito, né, o erro é medido em termos percentuais para estabelecer uma norma técnica, né? Porque não tem sentido falar muito em erro absoluto. Né? Imagina assim, ó, o que adiantaria tu dizer, olha, vou aceitar 100 ml num volume qualquer, né? Aí tu chega lá e pede 1.000 litros de combustível, 100 ml, né, vai representar uma gota, certo? Então é por isso que se usa um volume padrão, no caso do combustível, e uma quantidade referente a esse volume padrão. Então o erro percentual, ele é muito mais usado como referência para o cálculo do erro do que o erro em termos absolutos, tá? Então, por isso que ele chama atenção aqui para neste exemplo, né, quando ele faz o cálculo usando o erro percentual. Tá? Mas acho que em função da hora aqui, eu vou deixar para tratar esse exemplo no próximo encontro. Tá?
porque aqui vai tomar um pouquinho mais de tempo aqui, então vou deixar aqui para... Deixa eu conversar com vocês aqui para encaminhar para o encerramento. Se eu perguntar para vocês aqui, chegaram a olhar ali agora o formulário de inscrição lá para a aula presencial, não? Tá funcionando agora? Tá. Sim, senhor. Tá, ok. Então, assim, pessoal, eu não sei, eu não olhei ali quanto... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quantos inscritos tem? Porque a gente precisa de um número mínimo de inscritos para que a aula presencial ocorra, tá? Então, eu vou confirmar com vocês. Não sei se dá para ver aqui. Tu não está compartilhando tela, se tu... Ah, tá, não, eu só estou vendo aqui, não tem problema, eu já vou compartilhar. É que eu estou fazendo aqui um caminho aqui no meu computador aqui. Agora eu vou compartilhar. Vamos ver aqui. Eu não sei se aqui por esse caminho vai aparecer. Isso é o que aparece para a gente. Aqui é para quem... eu tenho que usar outro caminho para ver aqui, tá? Bom, mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte, no final de semana eu vou acompanhar ali as inscrições para ver quantos alunos tem. Ah, sim, isso é importante, João. Sim, as aulas presenciais estão previstas para ocorrerem nos 2 dias da semana, na terça e na sexta-feira que vem, tá? Dia 10 e dia 13. Esse é um calendário definido pela Escola Politécnica para cada disciplina, né? Vai ter uma semana, lá, um mês, no caso aqui, no caso do cálculo 2, né? No caso dessa turma, no dia 10 e no dia 13 de agosto, estão previstas as aulas presenciais. Então, por exemplo, se alguém não pode dia 10 e quer assistir no dia 13, ou vice-versa. Já te respondo aí. Então, assim, a ideia, né, das aulas presenciais em função da turma ter um número maior de alunos matriculados do que o limite da sala, que é 23, né, a ideia seria dividir. Uma parte da turma iria na próxima terça-feira e a outra parte iria na próxima sexta-feira, certo? Então, se tiver um número muito grande de inscritos na terça-feira, né, eu vou limitar ali, vou dizer até o colega tal vai na terça-feira e dali em diante vou usar a ordem alfabética, que eu acho que fica bem fácil de fazer a divisão, tá? Mas a ideia é que... o senhor vai postar no Moodle daí, né? A lista. Isso, aí eu posto um aviso no Moodle ali. Beleza. Tá? Sim, sobre a questão do conteúdo aqui, pessoal, o que eu posso indicar para vocês? Eu vou voltar ali para o livro. No livro, ali no final do capítulo, né? No final do capítulo tem essa parte aqui que é de formas diferenciais, né? Vamos ver aqui. E deve ter alguns exercícios aqui, ó. Tá? Então, boa pergunta. Então, o que vocês podem fazer? Ó? Eu vou indicar aqui para vocês. Dessa página, é a página 217, né? Vocês tentarem fazer aqui, ó, alguns desses exercícios, não todos, porque não vai dar tempo, né? Eu acredito, mas vocês podem fazer o seguinte, ó, dos 5 até o 5, deixa eu ver, o 5, o 6, o número 7 e o número 9, tá? 5, 6, o 7 e o 9, né? E aí vocês podem tentar fazer aqui, ó, o exercício número 21, que você já tem, né, o início dele resolvido, que a gente já fez a aproximação do seno, então vocês podem utilizar aqui aquele exercício como referência para resolver o número 21, né? E da mesma forma o número 22, tá? Que é a tangente, né? Vocês têm condição de calcular a aproximação local, né, através da derivada, né, da tangente, que é secante ao quadrado, né?
E é um exercício bem parecido com aquele do seno que foi feito. Tá? Então, ó, vocês podem tentar fazer o exercício 5, o 6, o 7, né? O número 21 e o número 22. Deixa eu ver se tem algum probleminha aqui da página seguinte. Tem horas que fica um pouquinho mais lento aqui o processo de troca de página, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho. Então aqui, ó, esse é aqui nessa página 218, ó, esse exercício aqui do número 23 em diante, né, vocês podem tentar fazer alguns deles, né, que a ideia é bem parecida com esses exemplos que eu já fiz. Ó. Esse número 23, vocês podem fazer, que é a derivada de x na 4, né, vocês vão usar diferencial, tá? E o 23... Vamos fazer o seguinte, eu vou escolher os ímpares aqui, vocês podem olhar lá no final a resposta, o 23 e o 25, tá? Esses dois aqui, certo? Aí alguns desses exercícios, né, eu posso resolver aí na próxima aula, se for presencial, se confirmar, né, o quórum mínimo, aí eu posso resolver alguns deles lá. Na sala não tem nenhum problema. Beleza, senhor, valeu pela aula aí. Do documento Word usado... Sim, aí eu vou fazer o seguinte, Eduardo, eu vou fazer pelo menos uma vez por semana, né? Hoje é sexta-feira, como eu já usei o mesmo arquivo terça e sexta, aí eu gero um PDF e coloco lá, tá? Mas é boa a tua pergunta, a tua observação, porque já tem, né? Já tem textos ali, tá? Então vocês poderão usar o material aqui que já está disponível, do semestre passado, que tem exercícios e exemplos resolvidos aqui também, tá? Mas eu vou colocar também o material que vai sendo como esse que eu usei hoje e usei na terça-feira. Eu gero um PDF e disponibilizo ali, tá bom? Perfeito, valeu, senhor. Bom final de Certo, semana. então, agradeço aí a participação de vocês e, se confirmar a aula presencial, nos vemos lá na próxima terça-feira. Tá? Acompanhe os avisos pelo Moodle ali. Tchau, tchau. Até. Obrigado, senhor. Valeu, senhor. Valeu, Até. senhor. Até. Valeu, professor.